Bem, pessoal, continuando nossa conversa, a gente tem algumas considerações a fazer a respeito de probabilidade de eventos, em que a gente consegue trabalhar um pouco com conjuntos, certo? Porque assim, se eu imaginar o seguinte, se um evento ocorre ou não, ele vai fazer parte do conjunto que ocorre as coisas, certo? Por exemplo, eu vou colocar lá, pegar aquele dado e jogar um D6. Exemplo, jogar um D6, um dado de seis faces. Se eu jogar um D6, eu vou ter um conjunto de possibilidades em que vai ser o meu... Vamos colocar aqui. Eu vou ter um conjunto em que o meu ômega vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que vão ser as possibilidades que vai ter de 1 a 6. E eu posso ter alguns eventos impossíveis. Por exemplo, 10, 11, 7. São coisas que não ocorrem. Ou seja, para a probabilidade, eu tenho que saber essencialmente o que vai ocorrer e o que não vai ocorrer. Porque eu não posso fazer contas com o que não vai ocorrer, então não faz tanto sentido, certo? Enfim, é somente uma ideia de como a gente consegue trabalhar a probabilidade de eventos com conjuntos matemáticos. Aí, tem uma observação seguinte, se eu consigo trabalhar em matemática, em matematiquez, a linguagem matemática, melhor dizendo, alguns eventos, eu consigo fazer operações nesses conjuntos. Lembram daquelas interseções, união de conjuntos? Acho que vocês se recordam mais ou menos. A mesma ideia a gente consegue transmitir vice-versa, ida e volta, para probabilidade, para união de eventos. Por exemplo, eu tenho um jogo aqui. Um segundo exemplo. Eu vou ter um jogo em que... Deixa eu ver. Em que é o seguinte, eu vou pegar um D6, certo? Eu vou jogar um D6. E é um jogo de tabuleiro. Aí, uma determinada regra está falando o seguinte, no caso do meu evento. Eu vou andar... Eu vou fazer alguma ação do jogo, por exemplo, se eu tirar um múltiplo de 3, certo? Se eu tirar um múltiplo de 3, ou um número... melhor não. Vamos ver aqui. Não, sim. Um múltiplo de 3 ou um número ímpar. Ou um ímpar. Número ímpar, certo? Eu vou conseguir fazer alguma ação no meu jogo se eu tiver um ou outro evento. Somente um exemplo hipotético que eu tirei da minha cabeça aqui. Então, se eu tenho essas observações, eu posso tentar transcrever isso em linguagem de conjunto, certo? Em que eu vou ter múltiplo de 3. Em um D6, eu vou ter o 3 e o 6, certo? Mas eu também vou ter a possibilidade de fazer uma operação ou um número ímpar, que eu vou ter aqui, eu vou colocar em que vai ser o 1, 3 e 5, certo? 1, 3 e 5. Beleza, tá. Eu consigo fazer isso aqui, só que como é que eu vou achar a probabilidade desse evento ocorrer? Então vamos tentar verificar isso com linguagem de conjuntos. Por quê? Se eu tenho isso, eu consigo fazer aquele nosso diagrama de Venn, que é esse diagrama, que é o seguinte. Eu tenho os múltiplos de 3, certo? E eu também tenho os ímpares. Os ímpares.
tá? E isso tudo aqui vai ser de um conjunto em que esse aqui vai ser meu espaço amostral total e vai ter alguns eventos que vai ocorrer aqui também fora. E vamos lá, vamos só imaginar o que está acontecendo. Primeiro, quais são os múltiplos de 3? 3 e 6. Quais são os ímpares? 1, 3 e 5. Beleza. E quais são se eu jogar um D6, né? Que vai ser as minhas possibilidades, meu espaço amostral. Qual vai ser minhas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui também vai ter, fora desses meus dois conjuntos que eu estou querendo estudar, vai ter o 2 e o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, beleza. Vai ter números que não vai fazer parte do meu evento que eu estou querendo estudar. Vai ter conjuntos que vai fazer parte de um evento separado ou dos dois eventos. Mas a gente consegue observar aqui que o 3 está em comum entre eles. Ou seja, para facilitar meu entendimento, vou apagar aqui e vou colocar dessa maneira. Tá? Vou colocar aqui de vermelho, vou colocar o 3, que é o múltiplo de 3, o 6, o 6 aqui, que é múltiplo, o 3, que é múltiplo de 3, só que ele também faz parte dos números ímpares, ou seja, 1 e 5. Agora sim está completo. Vocês percebam, a gente pode perceber que o 3 está em comum entre os dois, certo? Beleza, ele está em comum entre os dois, mas o que isso quer dizer? Bem, e se eu fazer a contagem aqui de quantas possibilidades existem? Bem, porque como a gente bem sabe, como a gente acabou de verificar na última aula, a gente tem que, nesse exemplo aqui, nesse evento, a probabilidade desse meu evento de jogar um D6, o evento D6, em que eu impus dois eventos para eu fazer minha determinada ação. Primeiro, eu posso tirar o 3 e o 6, múltiplo de 3, ou os números ímpares. Ou seja, vai ser igual a probabilidade de... vou chamar aqui de A, tá bom? E esse aqui eu vou chamar de B. Vou chamar de A e B. A probabilidade do meu evento acontecer é igual à probabilidade de A ou B acontecer pelo número... como é que eu coloco? Pelo número total, o número de A ou B, certo? Pelo número total de eventos. Aqui eu vou colocar S, né? Eu prometi que eu ia colocar o S para não gerar confusão, então peço perdão. E aqui vai ser o meu S, que vai ser todos os meus eventos, certo? Beleza. Mas isso, gente, parece estar um pouquinho complicado, parece estar um pouquinho errado, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem uma fórmula para a gente fazer isso aqui. Por quê? Se a gente fosse somar tudo que está acontecendo, o 1, 2, 3, 4, que são os eventos que estão acontecendo, e dividir pelas possibilidades, que é 6, parece que está... Professor, eu estou entendendo, mas só que eu não estou conseguindo fazer a conta. E nisso aqui parece que está ficando mais confuso ainda. Beleza. Então vamos colocar que tem uma regrinha que fala o seguinte: a probabilidade de A ou B ocorrer, ou seja, pode ocorrer o primeiro ou pode ocorrer o segundo. Eu posso achar isso aqui ou posso achar isso aqui, ou seja, eu tenho mais possibilidades do que achar uma coisa específica, certo? É igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B
menos a probabilidade de A e B. Opa, agora complicou, porque o senhor colocou mais uma coisinha aí que não estava antes. Bem, primeiro, ou e. Tá? Primeiramente, o ou, pessoal, significa que ele pode estar tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, eu vou somar as possibilidades inteiras. O meu i, ele vai estar especificamente no A e no B. Quantas possibilidades se fosse realmente eu só consigo fazer minha o meu movimento no jogo somente se eu fazer o A e B ao mesmo tempo. Quando que é múltiplo de 3 quanto que é múltiplo de 3 e ímpar ao mesmo tempo? Só em uma possibilidade, que é o 3. Agora, como está colocando que eu posso tirar o múltiplo de 3 ou o ímpar, posso ter o 6, posso ter o 1, 5 e 3. Mas vocês percebam que na primeira tentativa aqui eu coloquei o 3 tanto aqui quanto aqui, ou seja, o 3 repete. Porque se a gente fosse contar mesmo, seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Mas assim, 5 possibilidades de 6, que é as 6 faces, parece que eu estou comendo bola, né? Parece que eu estou tendo mais possibilidades ainda do que eu deveria ter. É exatamente por isso que a gente tira esse menos, por conta dessa repetição, tá bom? Então, como ficaria? A probabilidade, então, continuando nesse exemplo, a probabilidade de A ou B ocorrer é igual à probabilidade de A ocorrer. Como é que eu escrevo a probabilidade de A ocorrer? Somente lembrando como que é a probabilidade. Probabilidade de um evento é igual ao número de elementos no evento dividido pelo número de elementos totais em um evento aleatório. No caso, esse evento. Então, probabilidade de A. Número de elementos relacionados a A. 1, 2 entre 6. Ou seja, 2 entre 6. Certo? Qual que é a probabilidade de eventos em B? 1, 2, 3 entre 6. Então, 3 entre 6. Menos a probabilidade de ocorrer tanto em A quanto em B. Apenas uma. Ou seja, menos 1 sobre 6. Porque aí sim faz sentido. Porque se eu tenho duas probabilidades em A, 3 em B, quando eu somo dá 5. Opa, tem uma coisa repetindo. Por isso que eu tiro 1. Aqui fica até mais claro de ser observado do que a gente colocar, somar e ter essa pequena trava que é o ou. Essa pequena trava não. Esse pequeno pulo do gato, que é essa repetição e essa retirada. Por isso que a gente utiliza essa fórmula aqui, primordial para saber como que acontece a probabilidade de dois eventos ocorrer ao mesmo tempo. Certo? Continuando a conta, eu tenho que minha probabilidade de A ou B ocorrer é igual a... Como todos estão divididos por 6, nem preciso fazer o MMC. Já coloco o 6 aqui. 2 mais 3, 5. Menos 1, 4. 4 sobre 6. Dividindo os 2 por 2, eu vou ter, simplificando por 2, eu vou ter 2 sobre 3. Ou seja, 2/3, que seria aproximadamente 66,666% de chances de A ou B fazer meu movimento. De eu fazer um movimento nesse jogo. Ou seja, o jogo é meio que roubado. Por assim dizer. O jogo dá uma velocidade para todo mundo fazer mesmo alguma coisa. Enfim, são observações que a gente consegue fazer interpretando algumas coisas da nossa realidade. Beleza? Deixa eu ver. Tá. Só uma observação que eu gostaria de ressaltar aqui.
Quando a gente está falando, tem uma coisa primordial aqui. Eu falei muita besteira aqui, falei muita coisa, mas a gente acabou se achando aqui no final. Enfim, tem duas coisinhas que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, o meu OU e o meu E. OU e E, eles assumem, o OU e o E assumem características diferentes. O primeiro, OU, pode ocorrer simultaneamente, ou seja, pode ocorrer um ou o outro. Só que um ou outro eu tenho que retirar a repetição entre os dois eventos, se ocorrer minha repetição, certo? Por quê? Aqui gera a minha união, tá? União de conjuntos. Vamos colocar aqui. União de conjuntos barra eventos. Barra eventos. Por quê? Bem, se eu fizesse assim, se eu colocasse que eu estivesse jogando um D6, deixa eu ver. Um D20, um dado de 20 lados, que o pessoal joga no RPG. Se eu colocar isso aqui, eu posso colocar uma regra. Se você tirar menos de 5, você faz uma ação, ou mais de 15, você faz uma ação. Não tem interseção entre eles, certo? Porque um é menor que 5 e o outro é maior que 15. Ou seja, vão ter algumas... vai ser a união de dois eventos distantes. Não tem interseção entre eles. Ou seja, eu não preciso colocar a minha interseção, mas eu preciso interpretar se eu vou retirar ou não essas interseções. Essa interseção que é o meu E. O meu E é a minha interseção de conjuntos. Interseção de conjuntos, eventos. Eventos. Em que eu vou ter essa repetição entre eventos, essa coisa em comum a ambos. Quando eu vou fazer a contagem deles, eu preciso fazer a retirada do que está repetindo. E isso é primordial em probabilidade. Nesse aqui eu faço a união de tudo, desde que eu tenha que retirar a repetição. Aqui eu somente observo quais são os itens repetidos, tá bom? E retiro o que... E assim, vou deixar somente um, porque como vai estar repetido, não precisa estar no nosso exemplo, tá bom? É isso, pessoal. Um bom dia pra gente. Até a próxima e tchau.